sou a professora Zezé Barino e eu trabalho com a matéria mais bonita do mundo, que é o português. Eu trabalho há mais de 40 anos em concursos públicos. Quero conversar um pouco com você sobre o concurso do Hemominas. Então veja só, nós temos aqui a banca Selecom. Você a conhece? São 347 vagas, nível médio, técnico e superior. A remuneração vai de quase 1.300 até quase 6.700, né? Inscrições de 27 de janeiro a 26 de fevereiro. Provas, olha, pertinho, hein? 23 de março. Então, vamos começar a estudar logo para esse concurso. O que eles vão cobrar em relação à língua portuguesa? Então, veja só, leitura e compreensão de textos, trabalhando aqui a questão do assunto e a estruturação. Então, eles cobram muito o que é a ideia principal, o que é a ideia secundária, a relação que existe entre as ideias, a chamada ideia central e intenção comunicativa, ou seja, qual é o principal objetivo comunicativo daquele texto? Quando a pessoa sentou e escreveu aquele texto, qual era a intenção? O modo de organização desses discursos. Então, nós temos aí a tipologia textual. Você sabe a diferença de um texto descritivo para narrativo? Você sabe a diferença de um texto argumentativo para expositivo? Você sabe quando ele argumenta e quando ele expõe? Na prática. Você sabe o que é um texto dissertativo? Tá? Por que eles separaram aqui argumentativo, expositivo, dissertativo? E um texto injuntivo, você sabe o que é isso? Esse eu explico para você agora. O texto injuntivo é a mesma coisa que o texto instrucional. Então, é injuntivo ou de injunção. É aquele texto que dá uma instrução. Estou pegando um exemplo bem simples aqui. Uma receita de bolo está passando uma instrução. Então, é um texto instrucional, é um texto injuntivo ou de injunção. Qualquer nome que eles usarem aí. Aparece aqui a questão dos gêneros do discurso. Então, aqui dentro, nós temos que observar alguns elementos muito importantes. Por exemplo, a diferença de conto para crônica, a diferença de uma notícia para uma reportagem. Será que aquele texto ali é um texto didático ou aquele texto ele é científico? Temos aqui dentro também a questão dos efeitos do sentido. Será que se eu trocar a ordem de dois termos, isso muda o sentido? Aparecem as figuras de linguagem. Você sabe a diferença da metáfora para comparação, para metonímia? Tá? Você sabe o que é zeugma? Temos que saber isso daí. Recursos de argumentação. Por exemplo, quando você está escrevendo um texto ou lendo e aparece lá, conforme o especialista fulano de tal, isso daí é um argumento que a gente chama de autoridade, porque você está buscando o que uma autoridade no assunto fala, e aí pode ser uma Constituição Federal, uma determinada lei, né, para poder respaldar aquilo que você está falando. Temos que conhecer isso. Questão de coesão e coerência textuais. Então, para você unir uma ideia a outra, ou seja, fazer a coesão entre elas, você pode, por exemplo, usar aquilo que a gente chama de uma função referencial. Você pode aparecer como a anafórica, catafórica, pode ser uma função deítica. Você sabe o que é isso? Ou seja, você sabe quando você usa, por exemplo, este, o esse ou aquele? Tá? Então, são elementos de muita importância aqui dentro. O gênero textual, que eu já mencionei lá em cima, né? Porque também aparece a questão do literário, não literário, narrativo, descritivo, argumentativo. A interpretação, então não é só a compreensão. O que é a interpretação? Não é a mesma coisa? Não. A compreensão é o entendimento do texto. A interpretação é a leitura dos implícitos, então dos pressupostos, dos subentendidos. Aparece aqui dentro a semântica. A semântica é aquela ciência que estuda o sentido. Por isso tem o sentido e emprego de vocábulos, quer dizer, de palavras, os campos semânticos, o entendimento de quando você emprega determinados tempos e modos verbais em português, o que aparece aqui
dentro da morfologia, porque morfologia é o estudo, por exemplo, das classes gramaticais. Veja que aparece esse nomezinho aí, né? Classes gramaticais, mas são 10. Artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas você não tem só que saber reconhecer, não. Você tem que saber empregar também, tá? Então, vou pegar um exemplo clássico que eu sempre uso. Pega o pronome o e o pronome lhe. Quando você usa um e quando você usa outro? Além disso, você o coloca antes do verbo, depois do verbo, no meio do verbo. Próclise, mesóclise, ênclise. Isso é colocação pronominal, sempre cobrada em concursos públicos. Dentro da morfologia também vem o processo de formação de palavras, né? Então você tem a derivação, a composição. Você sabe a diferença da composição por justaposição para aglutinação? E hibridismo, você sabe o que é? Então temos que estudar isso. A flexão dos nomes, né? Então, por exemplo, a flexão em feminino, masculino, em singular, plural, em grau, né? Aumentativo, diminutivo. Aparece aqui a fonética e a fonologia, então seria o estudo do som. Aqui dentro aparece pra gente ditongo, tritongo, hiato, separação silábica, encontro consonantal, dígrafo, tudo aparece aqui dentro. A sintaxe é o estudo dos termos da oração. Então, você sabe a diferença entre um aposto e um vocativo? Entre um predicativo do sujeito e um predicativo do objeto? Tem que bater o olho e saber. E é fácil, tá? Não se permita enganar achando que isso é difícil, não. Tá? Quando a gente trabalha diretamente no ponto, mostrando qual é a diferença, isso fica muito fácil. Aqui entra também a questão das orações coordenadas, subordinadas, que também são fáceis. Cada uma tem uma característica tão simples que, se você observar, você não erra. E temos aqui dentro, né, a parte de transitividade, isso aí aparece, né, dentro da sintaxe, claro. E temos também a concordância, a regência, aparece aqui dentro a pontuação, a crase e daí a questão de reescritas de frase, principalmente observando a reescrita na norma culta. E aparece aqui pra gente ortografia e acentuação gráfica. Quando falamos de ortografia, não é apenas se a palavra escreve com S, dois S's, não. Você tem que saber, por exemplo, o emprego do porquê. Escreve com porquê junto, separado, com acento, sem acento. Nós temos que conhecer aqui dentro aqueles parônimos e homônimos, ratificar, retificar, infringir, infligir, tudo isso aparece aqui dentro, tá? E também o emprego do hífen, assim como a acentuação gráfica no novo acordo ortográfico. Ou seja, tudo, né? Porque você tem texto e uma exploração do texto, você tem a semântica, você tem a morfologia, você tem a sintaxe, você tem a fonética, você tem a fonologia e tem a ortografia. O programa é enorme. E aí, o que você vai fazer com esse programa enorme? Você vai pegar um livro e vai ficar lendo? Você vai pegar uma apostila e ficar lendo? E quando você vai fazer questões da banca? Afinal de contas, você tem que saber como fazer as questões da banca. Você tem que focar naquilo que a banca pede, tá? E não ficar perdendo tempo lendo livro ou ficar lendo apostila, certo? E nem ficar lá, vou pegar lá na apostila ou no livro a parte de fonética e fonologia, vou começar a estudar. Depois eu vou passar para morfologia. Depois não dá tempo, não dá tempo, tá? Então, como você estuda isso daí? Eu criei o meu curso de português em questões comentadas da banca Selecom. Eu selecionei, tá, provas da banca Selecom. Então eu tenho 140 questões gravadas da banca Selecom. São provas e você fará a prova e depois vai assistir ao meu vídeo, onde eu explico desde a leitura do texto, como que você lê esse texto de uma maneira eficiente, né? Passando dicas para você da leitura desse texto, como faz você acertar uma questão.
E aí depois eu trabalho uma por uma dessas questões, apresentando para você o conteúdo necessário. Por exemplo, eu selecionei aqui uma questão da Selecom 2024, da Câmara Municipal de Rondonópolis. Olha, para analista do Legislativo, a área de redação e revisão legislativa, tá? Então, curso superior que eu selecionei aqui. Então, veja, no título do texto, NASA adia missões para enviar astronautas à Lua. Se a palavra destacada fosse substituída por Marte e Júpiter, à luz da norma padrão, quer dizer, como ficaria reescrita dessa frase, considerando a norma culta da língua, tá? Ou seja, aquilo que a gramática estabelece. Então veja o que eles fizeram. Estava escrito: NASA adia missões para enviar astronautas à Lua. Eles querem que você reescreva: NASA adia missões para enviar astronautas a Marte e Júpiter. E o que eles querem saber? Se você usa acento grave indicativo de crase, lembre-se, esse acento aqui, ó, viradinho para o outro lado, ele se chama acento grave. E ele indica crase. Se eu colocar o acento para o outro lado, né, colocar esse acento aqui, ó, virado para cá, ele se chama acento agudo, tá? Igual, por exemplo, em Guaraná, tem um acento agudo para mostrar que você pronuncia isso de uma maneira aberta, né? Guaraná, certo? É o caso do e e do é. O é sendo verbo, ele é bom, e o e como conjunção. Então, eu digo, comprou laranja e morango, certo? Então, eles querem saber se você usa o acento grave nos dois, em nenhum dos dois, só no segundo ou só no primeiro. Pois é, como é que você começa a fazer essa questão? Tá vendo como que a gente ensina para você de uma maneira rápida? Olha só. Quando você tem os chamados nomes locativos, o que são nomes locativos? São nomes de lugares, de locais, tá? Você vai aprender uma dica muito legal aqui para você poder usar. A dica é a seguinte: vamos supor que estivesse escrito aqui, ó, vou a Bahia. E estivesse escrito aqui: vou a Roma. Qualquer lugar, não importa o que seja aqui pra gente, tá? Então, o que você vai fazer? Bahia e Roma são lugares. A dica é: volte desse lugar. Então, use um outro verbo que vá pedir uma outra preposição sem ser a preposição a. Porque quem vai, vai a. Quem volta, volta de, não é? Se for Bahia, como que você vai dizer? Volto, né? Você vai dizer volto da Bahia. E você vai dizer volto de Roma. Isso é natural, você falar dessa maneira. Então, quando você diz da, quer dizer que tem o de preposição mais o artigo a. Então, aqui em cima será a preposição mais o a artigo. Então, você usa o acento grave. Quando você fala volto de, é apenas a preposição, não tem o artigo. Se não tem o artigo, aqui em cima também é apenas a preposição e não tem o artigo. Portanto, você não usa o acento grave, porque o acento grave marca a crase, que nesse caso é a fusão da preposição com o artigo. Então, olha só, na verdade, você vai fazer esse teste de uma maneira muito rápida. Basta você voltar do lugar. Por exemplo, se eles fossem enviados à Lua, como aparece lá em cima, mas se eles estivessem voltando de lá, como é que você falaria? Astronautas voltam da Lua.
Então, é de preposição mais a. Por isso que teve o acento grave indicativo de crase. Agora, faça o teste com Marte. Se eles estivessem voltando, eles voltariam de Marte. Então, não tem o acento grave, certo? E se eles voltassem de Júpiter? Você iria dizer, eles voltam de Júpiter. Então, também não tem o acento grave indicativo de crase. Nenhum dos dois. Então, resposta é letra B, de bola. Viu? Um teste fácil. Agora, quer guardar isso para sempre, para você nunca mais se esquecer disso? Pensa num versinho comigo. Se eu volto da crase a, se eu volto de crase para quê? Então, nesse caso, você não coloca, né, a crase, que nós vamos aqui riscar, então. Pronto. Se volto da crase a, se volto de crase para quê? Viu? Você não se esquece nunca mais disso. E qualquer questão que aparecer envolvendo acento grave em termos locativos, termos de lugares, você vai acertar. Mais uma dica para você aí. Cuidado se houver alguma especificação. Por exemplo, Roma de meus pais, Roma da sua infância. Você tem que ler isso junto. Por quê? Porque quando eu falo vou a Roma de meus pais, eu vou dizer que eu volto da Roma de meus pais. Aí vai ter o acento grave indicativo de crase. Mas mais detalhes sobre isso a gente tem lá no curso, certo? Quer estudar português de uma maneira eficiente, fazendo provas da Banca Selecom, estudando aquilo que de fato é necessário, fazendo 140 questões comigo, como eu fiz essa anterior? Pois é, você pode fazer esse curso por um valor muito humano. E eu também convido você a conhecer o curso do Paulo França, tá? O curso de informática. Você vai ver que o curso do tio Paulo faz você acertar, né, as questões da prova com muita facilidade. Pois é, português e informática são as duas disciplinas que mais reprovam em concurso público. Que tal fazer a dobradinha e já fazer a diferença em relação aos seus concorrentes? Você pode fazer a dobradinha estudando com 2 professores com muita experiência por um valor muito humano. Aguardamos você para que a gente possa ajudar a passar nesse concurso público. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.